Existem vários tipos de tratamento, tem tratamentos medicamentosos com várias drogas, hoje algumas drogas bem desenvolvidas, com bons resultados. O tratamento cirúrgico é uma boa opção também para os pacientes selecionados, e isso depende de uma discussão bastante próxima do paciente com o médico, da avaliação, primeiro de um diagnóstico adequado, uma avaliação correta da situação dessa próstata, dessa bexiga, e depois, por fim, uma discussão das opções de tratamento entre o médico e o paciente, sendo que o paciente é o dono da decisão, é ele quem vai escolher. Essa cirurgia, como é que funciona? Como que ela é? Para próstatas que são crescidas, mas que são crescidas num tamanho de médio, um tamanho moderado, existe a ressecção endoscópica, que é o tratamento feito pelo canal da uretra, através de vídeo endoscópios. Esse aparelho ele é capaz de retirar o tecido que está excedente e promover essa desobstrução. E casos que felizmente hoje não são a maioria, onde as próstatas são muito grandes, não permitem essa abordagem endoscópica, às vezes ainda tem que se recorrer a cirurgias abertas convencionais. Ai, e aí corta tudo assim? Não corta tudo, são incisões não muito grandes, mas a melhora na qualidade de vida do paciente é tão grande que isso o custo-benefício disso daí é muito interessante. A gente começou falando sobre isso, por que o homem vai envelhecendo e o testículo vai crescendo, vai ficando grande? Assim? A próstata cresce, com o passar da idade e não se sabe exatamente a fisiopatologia disso daí, mas acredita-se que exista um papel já intrínseco nesse crescimento, que isso é uma coisa mediada talvez por alguma influência da testosterona. Mas também, olha, o nariz cresce, a orelha cresce. Exatamente. Não é? As mãos parece que crescem. O fato também. É que há um entendimento que o homem envelhece com sua próstata crescendo e com um aumento da chance de câncer. Então, estima-se que se todos nós vivêssemos 100 anos de idade, todos teríamos que ir ao médico a cuidar da nossa próstata para tratar o crescimento dela. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Ele é curável? O câncer de próstata é uma doença que acomete 1 a cada 6 homens. Nossa, gente, é muito alta a incidência. É uma proporção muito grande e a população masculina toda está exposta a esse risco. É um problema de saúde pública, o interesse é muito grande em cima da prevenção, do diagnóstico precoce, do tratamento, porque o câncer pode ser curado. Isso depende enormemente da época em que ele é diagnosticado. Quanto mais cedo esse diagnóstico acontecer, maiores as chances de cura para esse paciente. Então, esse que é o grande motivo de se recomendar o exame anual para que se surpreenda a doença ainda numa fase precoce, porque esse câncer, como a maioria dos outros, é silencioso, totalmente silencioso no começo, ele não tem sintomas. Então, o diagnóstico precoce ele só pode ser feito através do exame rotineiro anual. Mas um toque, por exemplo, consegue perceber um câncer no início? Consegue perceber um nódulo pequeno, às vezes uma irregularidade na superfície da próstata, consegue perceber tumores maiores, já fica mais nítido essas alterações na próstata, mas mesmo tumores pequenos podem ser percebidos no toque. E o toque e o PSA ele tem o papel de selecionar quais pacientes que têm um risco maior que vão ser encaminhados para a biópsia. E a biópsia da próstata que é o diagnóstico definitivo que vai dizer se esse paciente tem câncer ou não. E a retirada do material para biópsia é uma cirurgia, né? A retirada é um pequeno procedimento, é muito pouco invasivo, é realizado sob sedação, o paciente não precisa estar internado. É um exame que já foi desconfortável no passado, mas que hoje é um exame muito bem tolerado e pode ser repetido quantas vezes for necessário, se o paciente tiver necessidade, não tiver um diagnóstico. É através do exame de sangue, não é? O exame de sangue, que é o PSA, junto com o de toque, é o que seleciona os pacientes para biópsia. Mas eu falo o seguinte, por exemplo, o PSA... Ele é através do sangue que se faz a medição, né? O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata e é colocada no sangue e só a próstata que produz. Então, o PSA é uma sigla em inglês que chama antígeno prostático específico, ou seja, ele é específico da próstata.
ele pode estar aumentado em situações de infecção, pode estar aumentado na hiperplasia benigna e pode estar aumentado no câncer. Então as pessoas têm que ter em mente que o PSA não é um exame do câncer, ele é um exame da próstata e as alterações dele, somadas aos possíveis achados do toque retal, podem nos orientar, indicar ou não a biópsia para um paciente de risco. Exatamente. É um câncer muito agressivo, ele demora para se desenvolver? Sob esse título de câncer de próstata, na verdade, nós temos vários cânceres de próstata. Nós temos cânceres de próstata muito pouco agressivos, que são cânceres chamados até de indolentes, aqueles que talvez nem cheguem a comprometer a vida do indivíduo. Que é aquele que você me falou no começo aqui da entrevista. Que alguns pacientes muito selecionados podem até não ser tratados com tratamentos agressivos e até ser submetidos a um programa de vigilância ativa. E temos cânceres extremamente agressivos, com um grau muito alto de agressividade, um potencial muito grande de metástases. E são tumores que vão, às vezes, necessitar um tratamento rápido, de mais de uma modalidade de tratamento, às vezes associando cirurgia com radioterapia, com hormonioterapia. Então, sob esse título de câncer de próstata, nós temos vários cânceres de próstata e só os dados específicos de biópsia, PSA e as outras armas diagnósticas que os urologistas têm, que podem classificar esse tumor como um tumor de alto risco, como um tumor de baixo risco, e aí para cada risco o tratamento também fica mais ou menos agressivo. O homem que tem algum problema na próstata, em especial câncer de próstata, ele está fadado à impotência? Não. A impotência ou a disfunção erétil, como nós preferimos chamar hoje em dia, ela é uma ocorrência que pode acontecer numa porcentagem relativamente considerável dos pacientes tratados, mas uma outra grande parte dos pacientes podem ter a sua sexualidade preservada. E a gente tem que ter em mente que quando nós estamos tratando uma doença que coloca em risco a vida do indivíduo, os efeitos colaterais desse tratamento, eles são permitidos e podem ser contornados depois com tratamentos específicos para incontinência, tratamentos específicos para disfunção erétil. Então, os índices não são tão alarmantes assim, mas ocorrem e são efeitos colaterais de um tratamento, às vezes, mais agressivo, que tem que ser tomado. Eu tive com uma fisioterapeuta do aparelho urinário aqui no programa e ela me disse que se uma pessoa que está que vai fazer uma cirurgia de próstata, alguma coisa assim, uma pessoa quando descobre o problema do câncer de próstata, se ele fizer uma fisioterapia do aparelho urogenital antes da cirurgia, ele consegue prevenir a incontinência urinária, que é momentânea durante o tratamento, mas ele consegue prevenir, inclusive, durante o tratamento. É verdade isso? A fisioterapia ela tem um papel muito bem definido no tratamento da incontinência urinária, na pós-prostatectomia, né? É um tratamento que a gente usa com muita frequência, tem um papel bem definido, tem estudos mostrando o valor dela.